Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero deixar uma mensagem aqui, o evangelho que corre no deserto. Atos 8:26 diz assim: E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. A palavra aqui, levanta-te e vai, é um comando, porque hoje o Espírito Santo nos leva a refletir sobre a vida de Felipe, que é o evangelista, um homem simples, um diácono da igreja, mas cheio do Espírito Santo, que se tornou um grande missionário. Felipe aparece em Atos 6, escolhido como diácono, não foi escolhido por ter dinheiro, não foi escolhido por ter diploma, status ou influência humana, ele foi escolhido por ter reputação, uma boa reputação, sabedoria e o principal, era cheio do Espírito Santo. Isso aqui nos ensina, irmãos, que para servir a Deus não basta habilidade, não basta ter o QI, que indica, não basta ter reputação apenas, mas também tem que ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia mostra que do grupo de diáconos, 2 se destacaram: o Estevão, o primeiro mártir, e Felipe, que era o evangelista. Felipe não ficou só no serviço das mesas, ele foi empurrado pelo Espírito Santo para cumprir. E Atos 1:8 diz assim: Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O avivamento vai acontecer em Samaria. Felipe é esse precursor, este pregador. Atos 8:5 diz: E descendo Felipe a Samaria, lhes pregava a Cristo. Ele tinha um foco, ele tinha uma mensagem: Cristo. Ele não foi ali fazer mensagens coach, levar uma mensagem apenas coach, ou seja, de influências positivas em termos técnicos e humanos. Não. Ele foi ali levar o Cristo, a mensagem de Cristo. E outra coisa, ninguém queria ir a Samaria. Judeus não gostavam de samaritanos, queriam passar longe daquele território. Mas quando o Espírito Santo está sobre a vida de alguém, esse alguém vai romper barreiras, este alguém vai atravessar fronteiras, este alguém vai vencer preconceitos, este alguém vai aonde ninguém quer ir. Sim, em muitos lugares hoje, eles abrem igrejas em locais estratégicos, aonde existe a elite da cidade, aonde está pessoas de boa influência, de poder financeiro. Mas quando o Espírito Santo está sobre a vida de alguém, ele vai em locais aonde ninguém quer ir. Felipe pregava o Cristo crucificado e ressuscitado. Como eu disse aqui, não era autoajuda. Não. Ele não estava ali com a mensagem coaching. Ele não estava pregando uma prosperidade fácil, uma prosperidade em que você dorme pobre e acorda rico. Não. O Felipe estava pregando Cristo, e o resultado foi multidões que eram salvas, curadas, libertas, cegos viam, paralíticos andavam, endemoniados eram livres. Sim, porque quando os apóstolos, o Pedro e o João, chegaram ali, eles viram o fogo pentecostal que já estava aceso no meio da seara. Eles viram aquilo. E o mesmo João, que antes havia orado para que Deus mandasse fogo do céu para destruir os samaritanos, porque uma vez não receberam, agora ele ora para que o fogo do Espírito batize, seja aceso sobre os samaritanos. Glória a Deus por isso, porque o Espírito Santo, irmãos, ele transforma corações, ele muda corações e molda. Quem antes queria destruir, agora pelo poder do Espírito quer edificar. E de repente, no meio desse avivamento, um anjo apareceu e disse: Levanta-te e vai para o deserto. Parece estranho, não é? Sair de onde as multidões estão, sair do meio do holofote, sair do meio dos likes, sair do meio do conteúdo que está dando certo. De repente Deus diz: olha, vai para o deserto. Mas lá não tem ninguém, mas é lá que eu te quero. Mas lá ninguém vai ver, mas lá eu estou te vendo e eu te quero lá. Irmãos, quem tem chamado, ele não vive pela lógica. Quem tem chamado, vive pela obediência. Felipe não questionou, não discutiu, não pediu um sinal. O texto diz: levantou-se e foi. Nós temos que aprender isso. Quem duvida, quem hesita, ele não vai florescer, não vai frutificar. Agora, quem obedece vai ver milagre, vai ver o poder de Deus agindo. Quem obedece vai ver pela fé Deus fazer proezas. E ali no deserto, para onde ele foi, Felipe vai encontrar a carruagem de um homem importante. Sim, um eunuco etíope, ministro da rainha Candace. Um homem culto, um homem rico, um homem de posição elevada. Só que este homem tinha uma sede
que o dinheiro dele não preenchia, que a posição dele não preenchia, que nada matava essa sede. Ele voltava de Jerusalém, mas não pôde adorar no templo porque a lei mosaica restringia, proibia eunucos de entrar lá. Porém, mesmo rejeitado, ele não desistiu. Levava consigo um pergaminho de Isaías, quem sabe trouxe de Jerusalém, e ele lia justamente o capítulo 53 de Isaías. Que coisa linda, irmão. Deus já estava cuidando ali daquele homem, o Espírito Santo já estava agindo e precisava de alguém ali para pregar, para anunciar o evangelho. E ali no templo ele não encontrou lugar de entrar, ali no templo ele não tinha cadeira para ele, não tinha posição para ele, mas lá no deserto o Cristo vivo, ressurreto, encontrou ele através de Felipe. Que coisa linda. Tem gente que não encontra espaço na mesa dos líderes, tem gente que não encontra espaço dentro da religião de homens, mas ele encontra vida se ele buscar Jesus Cristo. Jesus é a vida. E Felipe corre ao lado da carruagem desse homem e pergunta: entendes o que lês? E o eunuco responde: como eu poderei se alguém não me explicar isso aqui? E Felipe sobe na carruagem, cheio do Espírito Santo, começa a explicar para ele Isaías 53, que falava sobre o servo sofredor, o cordeiro mudo levado ao matadouro. Isso falava justamente sobre Jesus. Meus irmãos, Felipe não pregou filosofia ali. Felipe não ficou fazendo rodeios e hermenêutica. Não pregou sabedoria humana. Felipe não quis falar de conto, de romance. Ele pregou Cristo crucificado e ressurreto. Um sermão simples, poderoso e verdadeiro. E a verdade liberta, irmãos. E a palavra quebra o coração do eunuco. Onde tem palavra, irmão, mas o Espírito, tem conversão de almas, tem vida no altar. Sim, uma das coisas que me chama a atenção em Atos 2 é porque as almas não se converteram quando o Espírito desceu, quando o vento veio veemente, quando as línguas vieram. As almas se converteram quando Pedro se levantou e pregou a palavras, lembrando de Joel 2, onde o Espírito desceria sobre toda a carne. Isso é conversão, quando a palavra, com a ação do Espírito Santo, é ministrada. De repente o eunuco vê água no deserto e pergunta: que me impede de ser batizado? Eu quero agora. Felipe responde: nada, se crês de todo o coração, podes. E ali no meio do nada nasce um batistério no deserto. Irmão, quando Deus quer salvar, Ele cria água onde não tem, onde não há. O eunuco desce às águas, é batizado e ele volta para a Etiópia como um missionário de Jesus Cristo, cumprindo a profecia do Salmo 68:31. A Etiópia cedo estenderá as mãos para Deus. Meus irmãos, aqui eu aprendo aqui com esta passagem. Deus chama gente simples como o Felipe, como Estevão, mas que esteja cheio do Espírito Santo. E outra coisa, o Evangelho ele rompe barreiras, etnias, geografias, culturas. O Evangelho ele vai aonde poucos querem ir, porque o poder do Espírito Santo na vida de crentes determinados o faz chegar lá. E terceiro, a obediência ela abre portas maiores que multidões. A obediência. E quarto, a palavra pregada debaixo da direção do Espírito Santo transforma corações. E quinto, no deserto da vida, Deus ainda abre fontes de água viva. Felipe voltou para casa com notícias de salvação. E o eunuco voltou para a África levando a chama do Evangelho, porque alguém esclareceu o texto bíblico para eles. É isso que é púlpito. Púlpito é abrir a Bíblia e esclarecer a Bíblia, pregar a Bíblia. E Deus vai salvar almas. Deus está levantando, irmão, muitos Felipes, Estevãos, nesta última hora da igreja. Quem sabe você... Quem sabe alguém da sua casa, da sua família. Deus não precisa de multidões. Deus só precisa de alguém que esteja disposto a dizer: eis-me aqui, que esteja disposto a estar no locais de multidões, mas também no deserto para onde Deus enviar. Então levanta-te e vai, como Estevão levantou e foi. Em nome de Jesus. Vai ao deserto, vai ao vizinho, vai à faculdade, vai à escola, vai ao trabalho. O importante é ir, mas vai debaixo do Espírito Santo de Deus, cheio desse Espírito Santo, e vai com a palavra de Deus. E quando você voltar, você vai voltar contando o testemunho do que Deus fez lá. Milagres, vai haver salvação e vai haver renovo da parte de Deus. E glória ao nome de Jesus por isso. Se você gostou dessa mensagem, curta ela, compartilhe ela, envie para alguém e comente aqui que Deus levante outros Felipes. Deus te abençoe em nome de Jesus.